A Phyto hoje representa para mim a minha transição de carreira sonhada há muitos anos já. Ter conseguido colocar em prática essa mudança para um novo trabalho, um trabalho com um propósito, um trabalho mais alinhado aos meus valores, às minhas crenças e meu. O sonho da Marcela Boneder sempre foi empreender. Com a mudança para o campo durante a pandemia, ela teve a oportunidade de dedicar mais tempo à paixão pelas plantas e pela fitoterapia. Começou então a cultivar ervas em casa e, com muita experimentação, desenvolveu uma linha de cosméticos naturais. O que era apenas para consumo próprio se tornou o negócio dos sonhos da Marcela, a Phyto Cosmética. Vamos conhecer? Meu nome é Marcela Boneder, eu tenho 48 anos e eu sou publicitária de formação. A Phyto surgiu naturalmente, ela não foi planejada para ser o que ela é. Ela surgiu de uma grande paixão minha pelas plantas. Eu sempre gostei de cultivar, de plantar, conhecer um pouco de botânica e mais recentemente eu me apaixonei pela fitoterapia, pelo estudo do poder das plantas medicinais. E eu vim estudando esse tema por curiosidade, para adquirir conhecimento, e eu ainda estava empregada, trabalhando na publicidade. E com a pandemia e a possibilidade do trabalho remoto, nós pudemos sair da cidade grande, fomos morar no interior, na zona rural, e eu consegui começar a cultivar, que era um sonho bem antigo. Coloquei um jardim medicinal, comecei a fazer colheitas, comecei a trabalhar com plantas. E de todos os métodos de extração que existem, conhecidos na fitoterapia, eu me apaixonei pela extração em óleos, extrações glicerinadas, pelas tinturas, que são esses extratos que a gente pode usar na pele. Então eu sou completamente apaixonada por esse conceito de usar a medicina das plantas para ser absorvida pela pele. E eu fui fazendo experimentos, fui criando produtos lá para a gente, para o nosso dia a dia, produtos para tratamento da pele, desodorante, repelente, lubrificante íntimo. E quando eu fui ver, eu já estava presenteando amigos, parentes, fazendo testes. Eu tenho um óleo para dor muito eficiente, pomada para herpes, diversos produtos para o nosso dia a dia, que é uma farmacinha natural mesmo, composta só por plantas, sem nenhum elemento sintético, e que se mostraram altamente eficazes. E assim, quando eu fui ver, a marca já existia, a linha de produtos já existia. Tomei coragem e, em parceria com meu marido, criamos identidade visual, todo o conceito da marca e lançamos no final de 2020. Eu sempre sonhei em empreender, sim, com certeza. Eu já vinha tentado alguns empreendimentos anteriormente. Eu sempre tive esse anseio de usar todo o meu potencial, minha energia, meus conhecimentos, meu tempo e meu trabalho para algo que eu construísse para mim mesma, para o meu futuro. E por todos esses anos que eu fiquei empregada, eu tinha esse comichão, essa vontade de estar fazendo alguma outra coisa, por menor que fosse, mas com que fosse meu, que fosse de propriedade intelectual minha e que não fosse se encerrar como um contrato de trabalho futuramente. Então sim, sempre foi um sonho empreender e aí estou muito feliz. Os produtos da Phyto são uma linha para usos diversos do dia a dia. Geralmente são tratamentos. É um tratamento da pele e do rosto. Eu tenho um óleo facial, que é um blend super poderoso. Eu tenho uma névoa facial, que é uma mistura de hidrolatos orgânicos com seiva sangue de dragão. Então, a minha proposta é essa cosmética minimalista,
Então, o névoa já atua como hidratante, como tônico, e o óleo facial já atua como a nutrição necessária para a pele. Então, a gente não precisa usar um número muito grande de produtos na pele. Nessa mesma linha eu tenho o óleo corporal, que é um pós-banho, que é um blend de óleos também muito poderoso, regenerador da pele, que a gente usa no pós-banho com o corpo ainda molhado. Então, sempre essa proposta de ser prático. Existe uma repulsa do público brasileiro a passar óleo na pele. Isso é um trauma do brasileiro por conta da indústria que coloca óleo mineral nas fórmulas, então são óleos que não são muito bem absorvidos pela pele. Então, quando eu comecei a trabalhar com óleos medicados, com óleos vegetais para passar na pele, não foi tão bem aceito assim. Muita gente tem essa repulsa e não quer passar óleo. Mas eu vejo que isso está mudando. Que esse é um conceito antigo e que as pessoas estão entendendo a importância de passar óleo na pele, sim, e cada vez mais. Então é todo um trabalho educacional também, de explicar o porquê que aquele óleo que as pessoas experimentaram não foi bem absorvido e os benefícios que passar óleo puro na pele traz. E é uma luta, é uma batalha diária contra essa dominância da indústria e a preponderância dos cremes na cosmética, tanto natural como tradicional. Trabalhar com plantas é um grande desafio, é um grande aprendizado, na verdade, porque quando a gente empreende, o ritmo das coisas, o ritmo do capitalismo exige que os lotes, quanto mais a gente vende, mais os lotes precisam ser produzidos. Só que as plantas, elas têm o tempo próprio delas. As plantas levam um tempo para crescer, tem a hora certa da colheita, leva um tempo para desidratar e leva um tempo para extrair. Eu não posso acelerar esses processos. Então, esse aprendizado que eu tenho com as plantas, de respeitar o tempo das plantas, eu levo para o empreendedorismo. O diferencial da Phyto, eu acredito que dentre todas essas marcas da cosmética natural, que já está sendo bem estabelecida no Brasil, é trazer essas fórmulas minimalistas, totalmente à base de plantas, sem nenhum elemento sintético, com o foco na fitoterapia, com o foco nos extratos artesanais de ervas medicinais. Não são extratos comprados da indústria, são extratos produzidos artesanalmente mesmo, em concentrações altíssimas nas fórmulas. Quando eu vou pensar o desenvolvimento de um produto novo, eu sempre começo pela fitoterapia, eu sempre começo pelas plantas, que são a base e o coração desses produtos. Então, eu pesquiso muito, penso muito em quais plantas que eu vou colocar nessa formulação, que vão atuar na questão a que esse produto se propõe. Eu entendo a viabilidade dessas plantas, se eu vou conseguir obtê-las orgânicas, se eu vou conseguir produzi-las eu mesma. E aí eu passo aos extratos, a formulação dos extratos dessas plantas. Então esse sempre é o coração de todo e qualquer produto da Phyto. Agregado a isso, entram outros óleos vegetais que também atuam para aquele propósito, às vezes manteigas, dependendo da textura do produto. E por último, eu penso na sinergia de óleos essenciais. E quando eu penso nessa sinergia, eu penso de duas formas. Através da eficácia, então eu busco óleos de plantas que vão atuar para aquele objetivo específico. E eu penso também com as regras da perfumaria, para que aquela sinergia ela tenha um aroma equilibrado, complexo, agradável. Então, são sinergias que vão atuar tanto no físico, para aquele objetivo proposto, quanto no emocional, no vibracional das pessoas. Eu estudei bastante coisa. Eu comecei estudando agrofloresta,
que é a regeneração do solo através de cultivos sintrópicos, reproduzir o que uma floresta normalmente faria em muito tempo para acontecer de uma forma mais rápida, para conseguir produzir. Eu estudei permacultura, eu estudei fitoterapia e dentro da fitoterapia eu aprofundei na fitoterapia mais tradicional, dos parteiros, dos raizeiros, a fitoterapia indígena, que é muito forte. Então, cada etnia tem os seus conhecimentos, né? A etnobotânica. Então, estudei muito essa parte e também fiz um estudo mais científico numa especialização da USP, para conhecer esse lado mais dos estudos científicos, mais aprofundados, como a fitoterapia hoje é tratada, inclusive pelo SUS. Eu estudei aromaterapia, eu estudei cosmetologia, estudei um pouco de dermatologia também, é necessário, para entendimento de moléculas e absorção. Inicialmente, eu achava que a publicidade não tinha sido uma boa escolha. Porém, agora que eu tenho um negócio, eu percebo que muito pelo contrário, que ter trabalhado, ter atuado nesse ramo por tantos anos tem me ajudado demais. Eu tenho uma vantagem competitiva no quesito comunicação, redes sociais, por ter conhecimento de tecnologia. Então, toda a parte do marketing eu faço sozinha, eu mesma. Não preciso contratar ninguém. Então, realmente é uma grande ajuda. Sim, essa formação para mim tem sido um grande diferencial. Devo muito ao Instagram, é onde está o meu público. Não atuo em outras redes, só o Instagram mesmo. E o trabalho feito nas redes sociais, tanto no orgânico quanto no tráfego pago, com certeza tem uma influência muito grande nessa comunicação toda. Eu comecei a investir na empresa com meus recursos próprios. Então, eu ainda estava empregada, eu comecei paralelamente o projeto. Então, aos finais de semana, trabalhava de noite e revertia o dinheiro do meu próprio salário para os investimentos iniciais. Então, posso dizer que eu comecei sim do zero, investindo o suficiente para aquele primeiro lote e a cada lote consequentemente, e com as vendas desses primeiros lotes eu fui revertendo e estou assim nesse formato até hoje. Cada lote que eu produzo, eu reverto em vendas, que eu reverto em novas produções, porque eu acredito muito nesse crescimento orgânico da empresa. Eu sempre sonhei em ter uma empresa que eu começasse bem pequenininha, lá nos fundos de casa, bem aquela história romântica do empreendedorismo do fundo da garagem, que a gente começa pequeno e acredita na causa, e acredita no produto, e acredita no potencial e vai crescendo aos poucos. E estou nesse processo aí, já estou produzindo lotes um pouco maiores, bastante maiores, mas ainda assim revertendo todo o dinheiro das vendas na empresa. Para mim, o maior desafio de gerir um negócio como esse é a questão da legislação mesmo. Não existe no Brasil ainda uma legislação para cosmética artesanal. O mercado da beleza e de skincare está bastante aquecido, muitas marcas surgindo,
Marcas com muito dinheiro entrando no mercado, marcas como a minha, que começam artesanais, inspiracionais também. Bastante gente olhando mais para o cuidado com a pele. Muito mais pessoas se preocupando em passar produtos naturais, entendendo a necessidade de usar produtos mais naturais, entendendo que antes nós confiávamos muito na indústria e numa tecnologia avançada. E essa tecnologia nada mais é do que ultraprocessados. Eu costumo fazer um paralelo com a alimentação. A indústria dos alimentos também vem passando por uma mudança muito similar que a da cosmética. Começou-se a entender que os ultraprocessados fazem mal para a saúde. Da mesma forma, os cosméticos ultraprocessados fazem mal à saúde. Então, a cosmética natural, principalmente, está muito aquecida e as tendências são de crescimentos muito bons. Para mim, o maior desafio de gerir um negócio como esse é a questão da legislação mesmo. Não existe no Brasil ainda uma legislação para cosmética artesanal. Está em trâmites, já está no Senado, um projeto de lei que vai regulamentar tanto a saboaria artesanal quanto a cosmética artesanal, que são tradições, sustentam famílias, mas não há uma regulamentação ainda para essa atividade. Desde o nascimento da Phyto, ela vem num crescimento constante e orgânico e natural, bem saudável, eu acredito. Mas esse ano de 2023 foi a virada de chave, porque foi o momento que houve a regulamentação, foi o momento que houve um crescimento nos investimentos, no marketing, no conteúdo, uma profissionalização nesse sentido e que sim foi refletido em vendas. Então 2023 é o ano da virada. A Phyto atualmente vende no online, no site, uma média de uns 60 pedidos por mês, hoje. Com esse crescimento que tivemos nos últimos tempos, com os esforços de marketing e mídia, estamos nessa média com objetivo de crescimento até o final do ano, com crescente investimento em tráfego, em conteúdo, com influenciadores. O objetivo é crescer para uns 100 pedidos por mês. Além da gestão, eu cuido de todas as áreas do negócio. Eu sou uma empreendedora. Eu vou do cultivo, à colheita, à extração, à produção, ao marketing, à gestão, às vendas. Eu vou às feiras, eu vendo no online, eu faço tudo. O que eu teria feito diferente lá no começo da Phyto, eu acho que eu teria estudado produção de conteúdo e tráfego pago antes. Eu fui fazendo tudo isso de uma forma muito intuitiva e, assim como para muita gente, foi bem sofrido para mim, porque existe essa obrigação de produzir conteúdo, de estar presente nas redes sociais. Eu não sou uma pessoa que gosta de aparecer, não tenho um perfil blogueirinha. E eu demorei para entender que é possível criar um conteúdo do seu jeito, sem transformar isso num fantasma de uma obrigação muito tenebrosa. Não é tão difícil, é só colocar certas metodologias em práticas que eu fui estudar agora e facilitou muito esse meu processo, esse meu dia a dia. E eu sofri com isso por muito tempo, então eu acho que eu teria seguido por esse caminho de estudar antes. A dica que eu dou para quem está começando agora nos ramos da cosmética natural é dar uma estudada no mercado, na legislação. Quando a gente começa,
e a gente é movida por uma paixão, por um sonho, a gente tende a não pensar nas dificuldades que a gente vai ter. A gente tende a achar que vai passar a vida criando fórmulas maravilhosas, colhendo, extraindo, produzindo artesanalmente. E rapidamente as marcas se deparam com a questão da legislação. Que assim, é necessário ter Anvisa, é necessário empreender, é necessário ter planilhas, muito financeiro, muita questão burocrática envolvida. E no final acaba que muito pouco tempo, muito pouca parte do nosso tempo é dedicada à criação, àquela nossa paixão mesmo, de trabalhar com as plantas e com as fórmulas e criar. A maior parte do tempo é empreendimento, sim, é trabalho árduo, sim, é Excel, planilha, é fórmula, é cálculo, é precificação, é vendas, é marketing. Então, esteja preparada para isso. Quem quer trabalhar com cosmetologia precisa entender de química, para começo de conversa, dermatologia, biologia, questões. Então, as meninas que vêm da farmácia e da química, que já têm uma formação na área, elas já ganham uma vantagem nesse sentido. Por outro lado, eu vejo que elas sofrem mais com o marketing, que é o que eu trago de facilidade. Então, de todo jeito, vai ter que estudar, uma coisa ou outra. Para quem está começando a empreender agora, qualquer ramo que seja, a minha dica seria estudar tráfego pago. Tráfego pago. Digital. O digital hoje é o que move grande parte dos comércios. Vocês têm uma vantagem muito competitiva em saber fazer os seus próprios anúncios do que precisar pagar alguém para isso. Principalmente se você está começando. Esse dinheiro que você vai pagar alguém, você já pode reverter em mídia, em tráfego pago e já sair com uma vantagem competitiva. Então sim, estude tráfego pago e conteúdo. Eu gostaria de abrir uma loja física. Esse conceito me agrada, mas eu entendo as dificuldades e os custos envolvidos. Então é uma coisa que precisa ser muito bem pensada para um futuro, talvez. Mas me agrada muito pensar que eu poderia vender a granel. Me agrada muito pensar que eu poderia ter grandes frascos de óleos e as pessoas viessem com os seus frasquinhos e só pudessem preencher um refil. Isso é um sonho muito grande, mas eu não sei se é viável por conta de legislação, mas adoraria ter uma loja física. Para o futuro da Phyto, estou almejando crescer no B2B, na revenda, trabalhar com mais revendedores pelo Brasil afora. Ter uma linha mais completa de produtos disponíveis no mercado. Pretendo produzir um curso para conseguir ensinar essa metodologia, a beleza das extrações das ervas medicinais para serem absorvidas pela pele e crescer.